Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza rapaziada? Então rapaziada, vamos estar falando aqui de Vasco 1, Maricá 0 em São Januário. Antes de a gente começar, eu peço a você deixar o like e se inscrever, comentar e compartilhar esse vídeo aqui. Antes de a gente começar também, quero falar da nossa parceira aqui do canal, que é a Ed Beer. A Ed Beer, que é parceira do nosso canal, fica localizada lá no Alfa Park em Resende, no bairro Ipiranga. Lá serve um chopinho gelado para você comemorar a vitória do Vascão, no dia de ontem. Pode passar lá hoje e ficar à vontade, tomar aquele gelo para poder comemorar o Vascão. E também serve almoço aí de segunda a sábado. Você pode chegar lá, você que mora aí perto, trabalha perto, pode chegar lá para poder pegar aquele rango de primeiríssima qualidade. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, vamos falar da vitória do Vasco de ontem, Vasco e Maricá, O Vasco entrou aí com um time alternativo, mas mesmo assim dominou bem a partida, foi bem durante a partida toda, muito seguro no que fez o Vasco. O time de Maricá é um time bem treinado pelo Reinaldo, mas eu acho que o Vasco conseguiu dominar bem a partida, sem sustos, e conseguiu vencer essa partida por 1-0. A ideia de colocar o time alternativo, o time reserva, o Vasco para poder dar mais minutagem a outros jogadores e também poupar para evitar a lesão aí logo no começo da temporada. Com isso, o Vasco poupou alguns atletas, como Felipe Coutinho, como Tietê, enfim, poupou um monte de gente. Tietê até chegou a entrar no segundo tempo, mas a gente acabou poupando aí boa parte do nosso elenco, E como que veio o Vasco para essa partida contra o Maricá? Vou estar passando para vocês aqui mais ou menos como foi, essa partida, O Vasco entrou com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Souza e Lucas Freitas e Vitor Luiz. A zaga praticamente toda reserva, somente o Léo Jardim de titular. Depois vem Matheus Carvalho, Hugo Moura, Maxime Domingues, Payet e Jean David, Também ali a galera no meio campo, reserva ali, entre aspas, acho que tirando ali o Hugo Moura e olha lá, E para fechar, o Verratti também, o único titular com essa partida aí, para essa partida contra o Maricá. Com isso, o Vasco passou à frente, Conseguiu dominar bem o jogo, foi bem, criou algumas chances no primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o gol que precisava logo no primeiro tempo. Voltamos no segundo tempo com a mudança, mas o Vasco manteve a sua postura. Da primeira parada do primeiro tempo para até o encerramento do primeiro tempo, o Vasco deu uma caída legal. Estava vindo num momento bom na partida, mas depois deu uma caída, mas segurar pelo menos defensivamente. E com isso a gente conseguiu manter o Vasco aí vivo aí nessa briga aí no segundo tempo. Com isso o Vasco voltou para o segundo tempo sem alterações, porém, um pouco mais ali, mais para o início beirando quase o meio da segunda etapa, o Carille fez algumas trocas, que no caso colocou o Paulo Henrique no lugar do Puma, colocou o Lucas Piton no lugar do Vitor Luiz, os Esforça no lugar do Matheus Carvalho e o Tietê no lugar do Maxime Domingues. Aí o time deu uma encorpada, a gente conseguiu dominar melhor a partida, conseguimos partir um pouco melhor para o ataque, mais organizado, não que não estivesse com esses jogadores, mas esses jogadores que entraram são considerados titulares, e com isso o Vasco deu vamos colocar que o Vasco dominou um pouco mais a partida. Com isso, o Vasco começou a criar mais chances, chegar mais próximo do gol, encontrar mais o Verratti dentro da área, Verratti que nesse esquema de hoje não tem só aquela chuveirinho na área, o Vasco consegue trabalhar bem a bola, e isso é bem interessante,
né? Porque a gente não estava acostumado a ver o Vasco jogar dessa forma, né? Era só chuveirinho pro Verratti, para ver o que o Verratti... Hoje em dia o Vasco consegue fazer bons jogos sem ter essa dependência toda do Verratti, e sim jogar em função do Verratti para deixar ele com mais oportunidades, que não seja somente pelo alto, mas também rasteiras ali pelo campo, né? Então isso é muito interessante aí pra gente também. Com isso, galera, depois disso o Vasco cresceu na partida e aos 30 minutos, se não me engano, aos 30 minutos do segundo tempo, Paulo Henrique pega uma bola na lateral direita, vem fintando, conseguiu limpar 2 ou 3 adversários e bateu no canto do goleiro, fazendo 1-0 pro Vasco. Outro golaço do Paulo Henrique aí, fazendo pro nosso gigantesco, né? E isso, depois disso, então, o Vasco começou a dominar ainda mais a partida e controlar bem as ações do Maricá, que não teve muita oportunidade na partida, diga-se de passagem, né? Com isso, o Vasco promoveu aí mais algumas entradas, como a do Lucas Zucarello, né? O nosso joia promessa aí do Vasco, da base do Vasco, brilhou muito na Copinha, fez a sua estreia entre os profissionais, jogando ali com o Paê, com o Verratti, né? Ele que tinha um sonho aí de jogar com o Felipe Coutinho, né? Tá aí realizando esse sonho aí, subir no profissional, né? O moleque joga muita bola, podemos ficar de olhíssimo nele aí, que o moleque vai dar o que falar, com certeza é um moleque muito bom de bola, dá mais um da nossa base aí, poder fazer aí mais uma revelação aí a favor do Vasco aí, como o Vasco já é de costume, né? Com isso, né, o Vasco dominou o restante da partida, não deu muita chance para o Maricá, ou seja, o Vasco, na minha opinião, fez uma partida, apesar de estar com o time praticamente reserva, principalmente no primeiro tempo, né, fez uma partida justa, uma partida honesta, e a gente conseguiu trazer essa vitória aí, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Vasco estava na segunda colocação, porque o Volta Redonda estava vencendo, né? Mas enfim, o Vasco começando bem a temporada, né? Fico aliviado e feliz, né? Por conta disso, até porque a gente sofria muito para ganhar os jogos do Campeonato Carioca. Hoje em dia não está sendo mais assim. A evolução vem acontecendo no Vasco aos poucos, né? Mais uma vitória, terceira seguida. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um melhor ano aí do que os outros anos que a gente estava tendo, né? Tomara que as coisas se encaminhem para que a gente consiga fazer um melhor ano aí, né? Mas no geral, para essa partida, acho que o Vasco, apesar de estar com as reservas, fez sim uma partida honesta, fez uma partida segura, né? Gostei muito do que eu vi. Lucas Freitas, cara, gostei desse zagueiro, né? Muito bom. Acho que o Vasco deu uma ajeitada na sua parte defensiva. Agora falta o Lemos, né, poder vir aí somar também, mas no geral eu acho que o Vasco foi bem aí. Agora a gente está começando a formar um elenco e isso a gente começa a mudar um pouco mais o patamar do Vasco aí, graças a Deus. A gente não está aguentando mais isso, né? Tomara que o Vasco consiga trilhar bons caminhos esse ano aí. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui, né? Peço a você, deixa o like, compartilha, comenta, Dari Vasco. Valeu!